Queria que os irmãos abrissem a Epístola de Gálatas, no capítulo 1, verso 9. Nós vamos ler o texto de abertura, amém? Gálatas 1, 9. E depois passaremos para Gálatas 5. Gálatas 5, que diz, Gálatas 5, versos 6 e 7, amém? Vamos lá, Gálatas 1, 9 diz: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Capítulo 5, verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito, logo está aniquilado o escândalo da cruz. Nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós temos uma compreensão sobre o que é a realidade da cruz. Nós temos uma vida pautada na realidade do que é a cruz. Desde os primeiros dias em que nós caminhamos, irmãos que estão há 60, 70 anos no Evangelho, ouvem falar da cruz desde então. Irmãos que estão há 20, 30 anos no Evangelho, ouvem falar da cruz. Irmãos que estão há 1 ano, 1 mês, 10 dias, 1 dia, ouve falar da cruz. Até quem não ouviu falar verdadeiramente de Deus, conhece apenas os dogmas, conhece apenas as figuras, conhece apenas a cruz que se apresenta nas mídias, sabem que quando você vê uma cruz, você fala sobre uma realidade, você fala sobre Cristo, você fala sobre um homem que foi justo, um homem que na sua vida ele se apresentou de modo justo, santo, de modo irretocável, de modo em que homem nenhum tem o poder de acusar, tanto que a sua acusação, existem livros jurídicos que falam sobre toda a falência do sistema jurídico da condenação de Cristo. Olha que coisa, tem livros que escrevem sobre a falência do julgamento de Cristo, que ele não teve a ampla defesa, quando na verdade nós cristãos sabemos que se trata de um que foi mudo para a morte, de um que se deu para que nós pudéssemos ser redimidos, e nisso, não importando qual o tamanho da sua crença, qual o tamanho do seu conhecimento acerca da realidade de Cristo, não importando qual é a grandeza do seu conhecimento humano, você sabe no fundo do teu coração que a cruz ela tem uma importância, e sem a qual, na verdade, nada do que vivemos seria possível que nós vivêssemos. E a cruz ela se apresenta para nós como sendo uma realidade necessária para a nossa caminhada. Quantos têm consciência sobre a cruz? Podem levantar a mão? Eu gostaria sim de ver que os irmãos respondessem. Todos sabem que foi necessária a morte de cruz? Pelo menos poucas pessoas já têm essa consciência. Glória a Deus por isso. Algumas já têm. A morte na cruz ela foi necessária. E claro, não estamos falando de uma morte há 2000 anos. Esse ministério ele se dedica a pregação da palavra de Deus, mostrando que muito maior do que aquela realidade acontecida há 2000 anos, Cristo é antes que todas as coisas fossem. A Escritura ela nos diz que Cristo morreu
antes da fundação do mundo. Cristo morreu antes da fundação do mundo. E aquela manifestação existente, ocorrida, acontecida há 2000 anos, ela simplesmente foi a exteriorização, ela foi a manifestação ao mundo de uma realidade ocorrida desde a eternidade. Então, eu pergunto para os irmãos, hoje nós vamos falar sobre a aniquilação da cruz. A cruz que representa tanto para o cristão, a cruz que é a representação de tanta coisa que foi e é necessária para que nós possamos viver em Deus, ela ainda se encontra oculta na nossa consciência e nos nossos corações, porque nós conhecemos dogmas, nós conhecemos doutrinas acerca da cruz, nós conhecemos realidades que são verdades para alguns, mas para outros eles são meramente um conceito teológico bonito de que você acredita no teu coração com sinceridade que você deve seguir, mas que organicamente isso ainda não entrou na mente e não desceu ao coração. De modo que a cruz, ela deixa de ser uma mera figura bonita. Aqui nós vemos uma cruz quebrada, um martelo que, se os irmãos observarem, é uma Bíblia na forma de um martelo, em que o próprio Cristo, determinado momento, chegando para os judeus, ele vira e fala assim, João 5, 39 e 40, fala assim: vocês querem vir a mim para ter vida, todavia, vocês vão às Escrituras para ter, acreditando ter nas Escrituras a vida, todavia não quereis vir a mim para ter a vida eterna. E nós vemos que na nossa caminhada nós usamos a própria Bíblia, a própria palavra, a própria Escritura, que contém assim a palavra de Deus, mas nós a usamos como um meio de quebrar, de aniquilar o significado e o poder da cruz em nossas vidas. Então eu quero começar essa ministração perguntando para os irmãos, fazendo 3 perguntas para os irmãos, e eu quero que vocês pensem nesse momento, enquanto nós vamos discorrer sobre as Escrituras. Até onde a cruz é verdade em nós? Até onde, essa primeira pergunta, eu quero saber até onde você, olhando para o sacrifício de Cristo, olhando para o esvaziamento de Cristo, olhando para a palavra de Deus que diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não se deu por usurpação, o ser igual a Deus, mas tomando forma, olha só, o Criador toma forma de criatura, tomando forma de homem, e aí continua dizendo que ele se esvaziou de modo tal que Criador, sendo criatura, ele se esvaziou do próprio Criador, da própria criatura, e como criatura não teve orgulho, não teve vaidades, e ao mesmo tempo ainda como criatura, ele ainda morre como um maldito. Quanto isso é verdade na adesão do seu coração e da sua mente. Hoje os louvores disseram que nós acreditamos, que nós confiamos em Deus. E hoje eu desafio cada um de nós, a começar de quem está aqui pregando, quanto isso tem sido verdade em nossos corações. A segunda pergunta que eu quero fazer é: até onde os efeitos da cruz se fazem presentes na nossa vida? Até onde? Em que área da tua vida você é guiado pela cruz de Cristo? Qual a área da sua vida que você leva isso muito a sério? Você fala: não, eu não posso, não condiz,
O chassi não bate, né? Não fala assim, o cara vai fazer a revisão do carro e fala assim, opa, o chassi não está batendo não. Até onde esse chassi está batendo com o estigma do cristão que você carrega, com o dogma de ser filho de Deus que você leva dentro da tua realidade? Os efeitos dessa cruz, elas estão presentes na sua vida? Quando as coisas, quando você na sua realidade humana, desse mundo caído, dessa vida rodeada de perversidade e maldade, nós olhamos a TV, nós vemos o tanto de crianças que estão sendo traficadas, o pai não pode mais largar a mão de uma criança, onde quer que ele esteja. Você vê mulheres, você assiste, liga na internet, mulheres que estão achando bonito chamar as jovens para o chamado job. É a nova nomenclatura da prostituição, job. E as meninas estão achando isso lindo, maravilhoso, porque a influencer coloca lá, olha, 50 mil o meu job, não é programa, não é prostituição, é job. Então, quando você assiste tantas coisas nesse mundo, enquanto uns têm muito, a ponto de jogar fora, a ponto de pagar 30, 40 mil em um tênis ridículo, outros não têm nada, eles não têm um chinelo, porque a ganância humana não permite. Então você olha a realidade do mundo, e como que você se depara com essas verdades? Hoje a minha intenção é trazer uma meditação sobre o que é a cruz para cada um de nós, ou se nós estamos meramente aniquilando o poder da cruz, aniquilando a mensagem do que foi feito por Cristo, quando ele deveria ser operante e real em nossas vidas. E nisso me leva à terceira pergunta: qual a extensão do poder da cruz sobre as nossas vidas? Nós somos seres multifacetados, nós temos várias facetas. Eu sou aqui agora o Márcio, que é o ministro da palavra, mas eu tenho o Márcio, que é o oficial de justiça, eu tenho o Márcio pai, o Márcio marido, eu tenho o Márcio amigo, e todos nós temos várias facetas da nossa vida real, e isso é o normal, porque o Márcio que está no churrasco não é o mesmo Márcio que está aqui pregando, porque ali eu tenho determinadas liberdades que aqui eu não tenho, e da mesma forma esse que está no churrasco não pode tratar as coisas da mesma forma como trata aqui, porque o ambiente não é propício. Então nós temos na nossa vida social os vários aspectos da nossa realidade, e isso tudo é muito normal, isso tudo é muito natural. Mas existe, dentro dessa terceira pergunta, a extensão, até onde Cristo se faz presente na extensão de cada área da tua vida? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para os irmãos. Então foram 3 perguntas: até onde a cruz é verdade em nós? A segunda foi: até onde os seus efeitos se fazem presentes em nossas vidas? E a terceira: qual a extensão do poder da cruz sobre as nossas vidas? São 3 perguntas que eu quero deixar para que os irmãos pensem no dia de hoje, que os irmãos meditem, porque a cruz ela tem um significado, ela traz uma carga. Se a gente for folhear as escrituras, por exemplo, em João 19, 17 e 18, se o irmão puder botar, João 19, versos 17 e 18, diz assim: carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Então, o primeiro aspecto, a cruz ela carrega o símbolo de um sacrifício de Cristo. Aí, outro aspecto que a Escritura nos mostra, que a cruz também ele é o quê? Um instrumento de expiação dos pecados. Se você pegar Gálatas 3,13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro.
Então a cruz ela tem significado na Escritura como símbolo de sacrifício de Cristo, instrumento de expiação de pecado, poder de Deus para a salvação, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quem em sã consciência consegue olhar para a cruz? E nisso eu quero que os irmãos sejam muito sinceros. Nós vivemos uma realidade humana em que nós estamos pautados a viver o quê? O melhor dessa terra. Se agora chega um irmão aqui de roupa rasgada, de chinelo e sujo, esse irmão será tratado tão bem quanto o irmão que está bem vestido, está cheiroso. Os nossos olhos, aí ele senta do lado de duas irmãs. Vamos botar a situação já ocorrida. Ele senta do lado de duas irmãs. O que é que vão fazer os irmãos maiores do ministério? O irmão Marcinho e quem é o outro maior? O irmão também grandão ali. Aí vão chamar, senta ali do lado do irmão, do visitante que chegou, porque nós não temos como confiar. Vamos cuidar das irmãs que ele sentou do lado. Nós não somos assim? Nós não somos julgadores? Nós não olhamos com aspecto humano, com o olhar humano, e nós limitamos as pessoas por aquilo que nós enxergamos? Eu acho engraçado que um monte de gente, por conta, eu sempre comento isso daqui porque é o que eu vivo, por conta das tatuagens, né? O pessoal fala assim, mas é sério, cara, é tão diferente ver você, a gente vê você pregando e, poxa, quando você está calado não dá para imaginar que você prega a palavra de Deus, me julga por causa da tatuagem, né? Eu acho engraçado isso. Eu lembro de um episódio que nós viajamos, eu e a Loura, aí a gente estava chegando da praia, aí de bandana, né? Eu sou careca, então como eu não uso boné, eu uso bandana. Aí estava chegando da praia, né, na pousada, aí conversamos com alguns casais que ali estavam, que não conhecíamos, e esse casal vira para a gente, um desses casais vira para a gente e fala, nós vamos sair à noite, vocês querem? Vamos sim. Aí conversa vai, conversa vem, nós falamos assim, nossa, a gente achou ontem barra pesada aqui, pessoal vendendo droga no meio da rua, né? Aí o cara vira para mim, depois de muito tempo a gente conversando, ele falou assim, Márcio, eu quero te pedir perdão. Eu falei, perdão por quê? Aí ele vira para mim e fala assim, eu quero te pedir perdão porque quando eu vi você e sua esposa, vocês dois de bandana, tatuado, e eu olhei assim e falei assim, vixe, esses roqueiros são malucos, deve ser tudo drogado. Rapaz, e conversando contigo não tem nada disso, que bênção que vocês são, que casal abençoado. Então eu quero te pedir perdão. Aí ele completou, porque na minha ignorância, eu não sabia ser possível uma pessoa com o estereótipo de vocês serem pessoas de Deus. Isso, uma pessoa que nós conhecemos numa viagem, uma pessoa que não frequenta igrejas, uma pessoa que até onde nós sabemos não tem uma vida religiosa, doutrinária como nós temos. E ele teve a hombridade, a dignidade de olhar e falar assim, como eu sou hipócrita. Ele completou dessa forma, como eu sou hipócrita. E falou, na minha ignorância, isso não é possível. Glória a Deus que a cruz, ela se faz presente não no aspecto meramente exterior, porque se nós formos olhar o exterior, nós vamos fazer como os fariseus, não é verdade? Então, Márcio, onde você quer chegar sobre esse aspecto da cruz? Se a cruz, ela tem tamanho poder, a ponto de ter representação em si, que ela sendo o símbolo do sacrifício de Cristo, ela sendo instrumento de expiação dos pecados, sendo o poder de Deus para a salvação, paz e reconciliação com Deus, existe um aspecto que tem sido ignorado por nós, que embora seja verdadeiramente e objetivamente isso tudo, existe uma realidade que deve estar presente em nossas vidas, de que não obstante ela ser verdade em Deus, ela precisa ser uma verdade em nós,
uma realidade presente em nós, de modo tal que, se a Escritura diz que a cruz, ela é o significado de redenção dos nossos pecados, onde que está em nós essa redenção dos pecados, se nós continuamos ainda, dentro dessa própria redenção, servos e seguidores dos pecados, escravos ainda do pecado? Se ela serve, como diz Colossenses 1:20, como reconciliação com Deus, onde que nós estamos reconciliados com Deus? Quando nós cantamos os louvores, entoamos coisas lindíssimas, que nós declaramos: o Senhor é a nossa força. Quantos confiam que Deus é a nossa força? Quantos confiam na declaração de que Deus é a nossa alegria? Quantos confiam que Deus é o nosso Senhor de guerra? Olha só a definição: Senhor de guerra, sim, porque nós não guerreamos contra as potestades, contra os inimigos que estão dentro de nós. Eu confio, Ele é o nosso Senhor de guerra. Quantos confiam que o Senhor é o nosso tudo? Agora eu quero fazer a pergunta: se a cruz é isso tudo, se a cruz é essa realidade tão poderosa em Deus, que ela nos trouxe de volta, ela nos resgatou do poder da queda, e nós confiamos que Deus é a nossa força, Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa sustentação, Deus é o nosso tudo. Essa é a principal pergunta que eu quero fazer para vocês: por que, diante das dificuldades desse mundo, por que diante das crises existenciais, nós nos recolhemos nas nossas fraquezas, nós nos recolhemos nas nossas dores e nós nos escondemos nas nossas angústias? É uma pergunta sincera. Eu tenho feito essa pergunta para mim: Senhor, eu sou hipócrita por declarar que Tu és a minha força, sendo que quando eu estou em dificuldade eu me recolho, eu me cubro na minha casca de ovo, na minha vidinha medíocre, humana, caída, em que eu só encontro alegria naquilo que os meus olhos veem? Então Tu não és a minha alegria, porque se as dificuldades desse mundo, elas conseguem tirar a minha alegria e nada me tira de Ti, por que então eu estou com o meu coração tão contristado? Eu pergunto essas coisas para o Senhor, e eu acho que para nós termos uma caminhada sincera com o Pai, nós precisamos questionar, nós precisamos perguntar, parar de aceitar como a geração Coca-Cola aquilo que foi nos dado como enlatados. Nós precisamos olhar para o Pai e falar: Senhor, eu não tenho visto aquilo que está escrito sobre Ti, eu não tenho conseguido enxergar ainda, porque a minha vida ainda anda dentro de uma oscilação, em que hora eu estou feliz, porque a vida está me apresentando momentos maravilhosos, mas hora eu estou triste, desgastado, sem força para continuar. De que modo? Porque a saúde que eu tenho está deficiente, porque o dinheiro que eu tenho não dá, porque a morte alcançou a minha família, porque qualquer coisa que acompanha a minha vida, que é realidade na minha vida, tem me derrubado. Até onde a cruz de Cristo, ela é verdade em nós? É uma pergunta sincera que eu tenho feito para Deus. E eu quis dividir isso com os irmãos, porque eu acho necessário. O ministério, se vocês prestarem atenção nas últimas ministrações, o ministério está se dedicando, e isso não foi combinado, não. O ministério está se dedicando a trazer uma nova realidade de vida para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Sair dos dogmas, sair daquelas coisas que são simplesmente amoldadas, estão dentro de caixas, e nos trazer para uma vida superior, uma vida onde Cristo é verdadeiramente a nossa força, onde nós podemos dizer: Cristo, Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso tudo. Nós temos que caminhar, nós precisamos sair dessa caixa, porque é lindo você declarar: eu amo a cruz de Cristo, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou declamar. Qual é a mensagem da cruz? Por que caminhamos, declaramos? Quer dizer que a cruz, ela tem uma mensagem extraordinária, e nós aderimos a ela, mas o nosso coração está preso.
E a resposta que as Escrituras ela nos traz é tão triste, é tão pesada. É que na queda, quando o homem experimentou a queda, sempre essa queda, ele vivia em plena comunhão com Deus, ele vivia o amor sem os limites, ele vivia a graça de Deus sem o filtro do engano imposto pelo ego. E o homem se afastou de tal maneira que hoje o que ele tem por alegria são as coisas que são colocadas nesse nosso mundo sensorial. Nós crescemos, nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos para ter e para ser. Mas para ter o quê? Aquilo que o capitalismo diz que nós temos necessidades. E para ser o quê? Aquilo que este mundo diz que é para ser. Quando nós olhamos para Cristo, aquele que experimentou o pleno esvaziamento do seu eu, o pleno esvaziamento de si, como eu disse, sendo Deus, morreu como uma criatura maldita. Esse daí, que está destoado, está desligado, está desunido em coração e na mente, está desligado na sua consciência, que qualquer coisa deste mundo, que as coisas que se apresentam nesse mundo, elas não são. Irmãos, quanto que nós estamos distantes, quanto que nós nos afastamos da verdade. Nós estamos em Cristo há 2000 anos de história. 2000 anos de história. Cristo ele vira e fala assim: olha, eu precisava falar coisas que são mais substanciais para vocês, mas porque vocês são crianças ainda, eu tenho que parar no leite. Eu não posso falar porque vocês não têm condição de compreender. E para uma análise crítica nossa, isso é para o nosso crescimento. Não estou dizendo que o Márcio tem condição de compreensão, que o Alexandre... Não, todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós estamos, alguns irmãos já alguns degraus acima, enxergando um pouco mais desse caminho tortuoso que o mundo coloca para nós, quando na verdade o caminho de Cristo ele é reto. E nós estamos aqui presos, amarrados na limitação da nossa carne, na limitação dos nossos sentidos. Aquilo que nós vemos é o que nos traz alegria. Eu pedi para o Rodolfo louvar o primeiro hino, porque ele fala assim: nós não andamos pelo que vemos. Nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pelo que cremos. A pergunta é: isso é verdade? Na hora que eu levantei ali, estava tocando o hino, eu perguntei para o Alexandre: até onde isso é verdade na nossa vida? E eu quero, se eu conseguir dentro dessa ministração hoje, que os irmãos saiam daqui perguntando: até onde a cruz é verdade na minha vida? Eu terei conseguido cumprir a minha missão, de que os irmãos parem para pensar que se a cruz ela é real, ela não pode ser real a 5 quilômetros de nós, ela não pode ser real a 1 quilômetro de nós, ela não pode ser real a 50 metros de nós, nos irmãos que nos acompanham. Ela tem que ser uma realidade presente dentro de nós. Ela tem que ser verdade dentro do nosso ser. É naquele momento em que você não está diante dos olhos humanos, naquele momento em que ninguém te vê, é naquele momento em que você não vai esperar aplausos de ninguém, é naquele momento em que você se depara não com seus atos exteriores, mas você se depara com o seu eu. Quanto engano, quanta mentira,
quanto ódio, quanto julgamento, quantos pensamentos de mal, quanto não perdão, quanta raiva, quanta ira incutida, quanta inveja, quanta fraqueza, quanto Adão caído, quanto ainda está presente aí no coração. Palavra dura. O Ian Anderson brinca comigo falando que eu falo muito sobre o amor. Tanto que quando eu fui ministrar para os jovens ano passado, falei assim: Ian Anderson, eu vou falar sobre o amor. Ele falou: eu não esperava diferente. E uma pessoa vira para mim e fala assim: você faz parte da turma do amor, né? Que fala de Deus. Ah, Deus ama, então todo mundo vai ser salvo. Mas cadê a justiça de Deus? Cadê? Fala assim: existe por um acaso justiça destoada do amor? E a escritora, eu não fugi do tema não, tá, gente? Eu estou no tema. Porque nas escrituras, quando fala em Gálatas, nesse texto da epístola de Paulo aos Gálatas, ele fala que se alguém pregar um evangelho que vá além daquele que recebemos, que seja anátema, seja separado para condenação, né? Esse é o contexto, a palavra mais direta de significado. Qual evangelho ele está dizendo? Ele fala sobre um evangelho em que você se sente bom porque você está todo domingo numa igreja, porque você participa do Partir do Pão, porque você é pastor, presbítero, padre, pároco, seja lá o que for. Qual a sua função eclesiástica? Eu sou pastor. E aí você se envaidece. Não, mas eu sou uma pessoa respeitada na minha família. Tem um serial killer, como é que é o nome dele, Loura? Que era aquele que você já assistiu vários dele, Ted Bundy, serial killer, presbítero da igreja, respeitado por todo mundo. BTK, obrigado, conhece tudo sobre serial killer. Ela gosta de estudar a mente. BTK. Depois assistam. Respeitadíssimo. Um homem que era um exemplo na comunidade em que vivia. Eu sou respeitado entre minha família. Eu sou... onde eu chego as pessoas se levantam. Mas e na hora que você apaga a luz? Cadê a cruz? Onde está o esvaziamento necessário? Porque, irmãos, se a cruz, ela vem para nos trazer o mesmo caminho de esvaziamento que Cristo experimentou, para que nós trilhássemos juntos, para que experimentássemos todo aquele poder que está contido na cruz de Cristo, em que nós experimentamos a salvação, a redenção, a reconciliação em Cristo. Onde está isso em nós? A escritura em Gálatas 5,11, ela continua, porque aí eu estava lendo o texto, né, Gálatas 1,9, que fala aqui sobre o evangelho de Cristo, e o contexto desse texto todo aqui, ele fala sobre a luta de Paulo, para poder ensinar para aquele povo judeu que ele não deveria conciliar a graça de Cristo com a lei mosaica. O contexto imediato é esse, porque eles queriam circuncidar. É engraçado que em Gálatas 2 até Paulo fala assim: porque eu chamei a atenção de Pedro diante da congregação, porque ele era reprovável.
Porque ele, sendo judeu, ele estava ali convivendo com os irmãos que eram da graça. Mas quando chegavam os judeus mais rigorosos, o que ele fazia? Ele se escondia para falar assim: não estou com eles não, eles são reprováveis aos meus olhos. E ali Paulo ele fala assim: e eu chamei a atenção de Pedro porque ele era reprovável, porque ele queria casar a graça com a lei. E esse texto de Paulo, ele fala assim: não tem como você casar a graça de Cristo com a lei. Mas Márcio, o que tem a ver isso daí com tudo o que você está falando? É que a cada vez que nós esvaziamos a mensagem, o significado da cruz, toda vez que nós pegarmos a cruz e quisermos transformar em algo que ela não é como se estivéssemos aniquilando a mensagem da cruz em nosso ser. A cruz, ela tem que ter o seu significado em nós como uma realidade, de modo tal que nós não precisamos de nada externo, nenhum rigor externo, nenhuma exigência externa, a não ser viver a própria cruz de Cristo. Mas eu pergunto, como podemos viver isso, se a cruz é uma vergonha, é um escândalo? Ou a Escritura não diz isso, sou eu que estou dizendo? A vergonha da cruz. Para entender, para olharmos com os olhos de quem, olhando para aquele homem, imagina o seguinte: você está saindo aqui da igreja agora, da nossa reunião, e você vai para o centro de Taguatinga. Aí chega no centro de Taguatinga, tem um homem que está sendo açoitado, está sendo chicoteado, está sendo cuspido, está sendo humilhado. Vocês conseguiram enxergar botar essa visão na tua mente? Aí chega alguém e fala assim: este homem está sendo exaltado. Sério? Sejamos sinceros. Vocês conseguem ver exaltação nisso? Se conseguem, vai lá no lugar dele. Não há, aos olhos humanos, exaltação. Mas o que há é o que está por detrás, é o significado daquela cruz. Como eu disse, o homem que, criado santo, criado imaculado, criado em plena comunhão, ele, na sua consciência caída, perdida, ele começa agora a olhar para dentro de si e achar que é algo, de modo tal que ele, tendo consciência, tendo conhecimento do que é o bem e do que é o mal, ele agora opta por viver uma vida destituído daquele que o criou e fala: Senhor, olha só, eu não preciso de ti. Eu sempre coloco esse exemplo e vou continuar colocando, tantas quantas forem as vezes que vier ao coração. O filho, quando cresce, ele olha para o pai e fala assim: olha, pai, eu não vou aceitar mais que você venha na minha casa. Ele casou. Eu não aceito mais que você venha na minha casa brigar comigo, me chamar a atenção. Sabe por quê? Porque eu também sou pai, eu sou chefe de família, eu sou o dono do meu nariz, sou eu que pago as minhas contas, e agora eu sou igual a ti. Ó, aí está o Espírito me rodeando, olhando Deus nos olhos. Eu te desafio, porque eu sendo igual a você, você não pode mais entrar na minha casa e falar nada. E o homem, na sua consciência, fez isso com Deus, de modo que os nossos olhos, eles se desviaram. Aí entrou hamartia, né? Hamartia, errar o alvo. Nós tínhamos um alvo, que esse alvo era viver em plena comunhão com Deus, viver debaixo da graça divina, viver em total dependência com o Senhor, de modo que Ele verdadeiramente se tornasse o nosso tudo, Ele se tornasse a nossa força, Ele se tornasse a nossa viva esperança, Ele se tornasse a nossa alegria. Quantos perderam a alegria? Quantos não têm alegria nesse dom, que é o maior dom que Deus poderia ter nos dado? É o dom da vida, que fala em Gênesis 3, que Ele soprou do seu Espírito sobre nós, em nós, dentro de nós. Ele doou de si. Nós temos essa semente que habita em cada um de nós. Sabe, irmãos, que todas as vezes, tal qual aquele povo acontecia em Gálatas, que eles esvaziavam o significado da cruz, eles estavam aniquilando o que a cruz fez por eles.
Nós vivemos essa mesma realidade quando nós tiramos da cruz o poder que deve ser conferido a ela em nossas vidas. É engraçado que eu já vi o Josué perguntando, o Alexandre perguntando, eles perguntam assim: vocês acreditam verdadeiramente em Cristo? Aí todo mundo, amém. Aí ele fala: vocês acreditam no Cristo das Escrituras? Porque se é o Cristo das Escrituras que vocês acreditam, então por que não vivemos tal qual esse Cristo que está desconectado, desligado, quando na verdade nós deveríamos viver neste mundo como se não precisássemos dele? As agruras, as dificuldades, as angústias, os anseios, tudo deveriam colaborar para o nosso crescimento. Mas eu não vejo, não importa. Creia que Cristo é, creia que Ele é, independente do que os seus olhos veem. Mas então onde que está o erro? O erro está que nós não somos dependentes de Deus, tal qual nós dizemos. O erro está que nós não confiamos em Deus, tal qual declaramos, hinos maravilhosos, mas que em nome de Jesus, como é que era do segundo hino, o jargão? Algo novo virá. Creia que o que Deus tem feito no nosso ministério é nos retirar de dentro dessa caixa que nós estamos, a caixinha de palavras de surpresa. A palavra de hoje é: seja feliz a qualquer preço. Glória a Deus. João 4 fala assim: replicou-lhe Jesus, 4:10: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Eu vou fazer algo que eu não gosto, mas o poço está fundo dentro do teu coração, irmão. O poço está fundo dentro do teu coração, porque às vezes parece tão fundo que a gente acredita, não, aqui nem Deus, né? E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E continua o texto em João 4, aí ele diz assim, 4:33, diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E João 5:25 fala assim: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Eu li 3 textos nesse momento que fala sobre a fonte de água a jorrar de dentro de nós, uma água em que nós nunca mais sentiremos sede. A pergunta é: vocês andam sedentos de Cristo? Nós andamos sedentos de Cristo, quando a Escritura diz que aquele que beber dessa água não voltará a ter sede. E aquele que continua dizendo que sendo Cristo o pão da vida, aquele que na multiplicação dos pães, Ele deu de forma ilimitada e irrestrita para tantos quantos estavam ali, e para que comessem tanto quanto conseguisse, ou seja, o sobejo do pão da vida em nós. Mas como temos vivido a nossa vida? É verdade que nós bebemos dessa água e que nós comemos desse pão, porque estamos sedentos e com fome. Nós temos mergulhado nesse rio que é Cristo, nós temos entregue a nossa existência, o nosso ser, a nossa realidade no Pai, e falado: Senhor, conduz de verdade a minha vida, arranca os remos da minha mão, arranca toda direção que eu acredito que eu tenho sobre a minha vida, e me põe em total dependência. Mas precisa você sair dessa caixa, essa caixinha de boas palavras, essa caixinha de promessas que você vive, e fala: Senhor, eu quero viver o melhor dessa terra, e a Escritura me diz que o melhor dessa terra és tu, aleluia. O melhor dessa vida se chama Cristo,
Então vamos tirar os tronos. O terceiro louvor. Cara, eu falei com o Rodolfo, fiquei maravilhado. Porque tudo que foi dito nesses 3 louvores era o que estava no meu coração para poder trazer. Que Cristo está num trono. Então tira Cristo desse trono distante e coloca no trono dentro do teu coração. Coloca dentro da tua realidade, da tua vida humana. Está triste, irmão? Confia no Senhor. Arranca toda a tristeza do teu coração em Cristo. Está frustrado? Confia no Senhor, que Ele é o teu Deus. Está andando, a minha vida está assim. Chega, dá um basta. Fala: Senhor, se algo novo vem sobre a minha vida de verdade, que seja hoje, porque eu estou dando passo para que a minha nova vida comece hoje. Decidam dentro da tua mente e do teu coração. E naqueles momentos em que você se deparar com o seu ser, com o seu eu, longe dos aplausos, longe dos olhos, longe dos apontamentos, longe da exaltação humana, fala: Senhor, troca tudo, desfaz o que está em mim, quebra esse eu, quebra esse ego, quebra esse orgulho, transforma, gera a tua vida em mim, em nome de Jesus. Porque, Pai, eu não tenho dado conta. Seja sincero com o Senhor. Larga essas máscaras, larga esse engano, larga a hipocrisia, larga a mentira, larga tudo. E eu perguntando para o Senhor, eu tinha começado até a falar, falei: Senhor, eu sou hipócrita porque eu declaro essas coisas. E conversando com a Laura, eu falei: amor, essa semana essa pergunta ela bateu muito em mim. Eu sou hipócrita porque se eu vivo tanta desses ventos, essas dores, essas angústias, se essas coisas têm me afetado tanto, eu continuo declarando que Deus é a minha força, Deus é a minha alegria. A resposta que me veio no coração foi tão interessante. Assim: isso não é hipocrisia, isso é um coração que ainda não foi ganho. Olha que vergonha. Isso é um coração que ainda não foi ganho completamente pela minha palavra. Engraçado estar aqui pregando, né? Mas todos nós, independente do seu tempo e da sua caminhada, precisamos ser ganhos todos os dias por Cristo. A nossa mente precisa ser transformada todos os dias. O nosso coração precisa ser transformado todos os dias. Você abrir mão de si, você se esvaziar de si, é um processo árduo, duro, e ele vai ser mais árduo e mais duro, tanto quanto você queira se agarrar a ele. Mas se você confiar em Deus, fala: Senhor, faça-se a tua vontade. Hoje, essa semana aconteceu lá em casa, eu falei: tá chamando 3 vezes, né? A Laura falou: não, é Deus que está te chamando então. Eu falei: eu não estou ouvindo então a voz de Deus, brincando. Estamos ouvindo a voz de Deus? É a meditação que eu quero deixar para os irmãos essa semana. Estamos sendo transformados? Ou a cruz se nos tornou tão somente um símbolo vazio, de modo que nós aniquilamos a cruz de Cristo? Essa é a pergunta doída, pesada, mas que eu quero que sigam os irmãos essa semana. Pensem, meditem, orem para Cristo, orem em Cristo. Apresentem na presença do Senhor: Senhor, quão distante eu estou. Larga a mão do ego, larga a mão do brio, larga a mão das autojustificações, larga a mão de tecer veste de redenção para si mesmo. Tudo que Deus quer é um coração que se apresenta diante dele, quebrado, que fala: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso da sua transformação. Vamos deixar vir o novo, porque esse novo, ele pressupõe nós abrirmos mão do velho, nós abrirmos mão daquilo que tem nos aprisionado nessa realidade atual, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.